no bar, porque ela ficou, meu Deus, não deixa. Vamos ouvir você falando, né? Tá bom. Não deixa eu começar a rir, não deixa eu começar a rir, ó. Fazer o quê? O Gabriel assistiu a palestra hoje, a hora que ele voltou do almoço, tinha uns documentos pra fazer, ele pôs no, né? Ele ficou. Me adorou. Ah, foi muito bom. Compartilha, por favor. Gente, boa noite. 2 minutinhos. Nós só vamos compartilhar, como nós estamos ainda dentro do horário. Quem puder ajudar a gente já aí, que já deve ter gente ao vivo dos que nos ajudam, eu agradeço. Porque, para variar, eu estou bloqueado até amanhã às 8 horas da manhã. Então eu não consigo compartilhar. Mas a gente já vai voltar para o estudo e para a palestra de ontem para a gente conversar. Já tem 20 amigos ligados, então a gente já pedir para quem está ao vivo, por favor, se puder compartilhar com os grupos, com os amigos, a gente agradece. Ontem, mesmo a gente bloqueado, tiveram mais de 200 compartilhamentos. O VAR estava falando, ele estava vendo. Valéria, boa noite. O pessoal que está sempre com a gente aí, a Valéria já está. Valéria, se você puder já ir ajudando a gente com as redes sociais, informando o pessoal. E quem já puder ir compartilhando também, principalmente com grupos, tá? Porque a gente está bloqueado com grupo. Na página pessoal eu até consigo compartilhar. A Duda também já está aí. O pessoal que puder, a gente agradece. Você quer compartilhar no pessoal ou lá no centro? Tanto faz, bem. Só precisa compartilhar nos grupos, né? Porque eu estou bloqueado. Então nós já estamos em 45. Então se vocês puderem compartilhar com os amigos e com os grupos, obrigado, Leandro, sempre está com a gente. Dona Maria Helena, que bom ver a senhora aqui. Mas está faltando vir aqui na palestra, hein? Bom. Mas nós já vamos dar os recados. Fica aí que nós vamos dar o recado dessa semana, Dona Maria Helena. Não vai gostar. É um convite bacana para vocês. Mas dá só 2 minutinhos para a gente conseguir compartilhar com os amigos. Nós estamos em 70 já ao vivo. Se vocês puderem compartilhando com os amigos e grupos, a gente agradece antes da gente começar. O Edmilson, que também sempre está com a gente. A Cláudia também. O pessoal que sempre está estudando com a gente, que é muito legal. A gente estava comentando isso. Obrigado, Dona Maria Helena. Ana Feliciano. A gente tem comentado, estava comentando ontem com o Dé, que o estudo, por mais pessoas que tenham, nós temos sempre 50, quase 50, que toda semana está com a gente, né? E a gente está vendo aí muita gente nova sempre, mas muita gente que tem acompanhado toda semana. Inclusive, enquanto a gente está compartilhando, quem quiser ir dando um toque, se é a primeira vez, se que está participando e tal, é legal para a gente saber, para a gente ir conversando. Eu estou mesmo bloqueado. Ele dá um recado: não é possível publicar status no seu momento. Eu sei, filho, mas eu tento enganar ele. Duda, obrigado. A Duda está falando que já compartilhou nos grupos. Mas 1 ou 2 minutinhos, gente, nós já vamos iniciar, por favor. Na hora que vocês acabarem aí, só avisar para a gente fazer oração e iniciar. Fazendo uma horinha também vai ser a Jéssica chegando. A Jéssica falou que ia dar 10 minutinhos, mas não vai dar tempo. Vamos começar, aí ela... Chile também toda semana está com a gente. Duda, obrigado por ter compartilhado. Bom, obrigado para todo mundo que está compartilhando. Para vocês terem uma ideia, nós acabamos de começar, nós estamos com 115 amigos. Thelma, muito bem-vinda. Depois, se puder curtir e seguir a página, além das transmissões, nós temos textos, nós temos muitas frases, todo dia frase de manhã, a Neide também, ó. Então, se vocês quiserem curtir e seguir a página, depois tem aquele aviso lá, que se vocês deixarem configurado, toda palestra de terça e todo estudo de quarta que tem a transmissão, ele avisa vocês. Gervásio, bem-vindo.
Os que estão vindo pela primeira vez, muito bem-vindo. A Duda está respondendo. O pessoal que sempre está com a gente, eu não vi ainda a Valéria, não vi o pessoal que está... A Valéria eu já vi, sim. A Ana, o pessoal que sempre está com a gente, se puder já ir respondendo. Thelma, é uma alegria. O pessoal que chega pela primeira vez, para a gente é sempre uma alegria muito grande. A gente está conhecendo gente nova e está estudando junto. Daqui a pouquinho, todo mundo compartilhou? Podemos começar? Eu compartilho. Deixa eu ver, né? Não, pode já tem 1.000 e poucas pessoas. Então, joia. Gente, nós vamos fazer a oração e aí a gente já dá os avisos. Nós estamos em 160, logo no comecinho. Muito obrigado por todos que estão com a gente aí, os que estão pela primeira vez. Nossa gratidão, mas a gente já dá os avisos para vocês entenderem como funciona, tá bom? Você faz a oração, Ana, para a gente iniciar? Boa noite a todos. Eu gostaria de pedir às pessoas que estão com a gente que fiquem conosco até o final do estudo. Coloquem já sua água ali do lado, né, uma jarra, um copo, que seja, porque somos amparados pela espiritualidade e no final, a todo momento do estudo, com certeza sua água já vai sendo fluidificada. Então eu convido a todos para uma oração, agradecendo sempre primeiro a Deus, nosso Pai, pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez, pela oportunidade de termos este dia de vida. Cada dia que a gente acorda é uma oportunidade de melhora, é mais uma chance que Deus nos dá para refletirmos sobre nós, sobre mudanças. Então, todos os dias, quando a gente abre os olhos e vê que ainda está encarnado, devemos agradecer a Deus pela oportunidade da vida. Então, aqui, Senhor, agradecemos, Pai, por essa oportunidade, pela oportunidade do estudo, ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão mais velho, nosso amigo, que nos ampara. Agradeço, Senhor, por estar conosco, a espiritualidade amiga que está sempre conosco, provavelmente já preparou o ambiente desde cedo para esse estudo, aos nossos mentores, ao mentor dessa casa de oração. Peço a Jesus, nosso Mestre, e aos trabalhadores espirituais que nesse momento visitem a cada um que estão ligados com a gente no mesmo pensamento, na mesma sintonia, no estudo, levando um pouco de paz, de luz e discernimento, que consigam tirar as suas dúvidas, que a gente consiga alcançar os seus corações. Agradecidos que somos por essa oportunidade, damos então por aberto o trabalho de estudo dessa casa. Que assim seja. Boa noite, boa noite. Pega a cadeira aí, Jéssica. Eu preciso de mais uma. Mais duas. Gente, boa noite de novo. Só dar os avisos que nós temos para dar e aí a gente já vai comentar sobre a palestra de ontem. Aliás, nós podemos começar. Só vou dar os avisos de como funciona para os novos. Nós estamos vendo que tem bastante gente nova de novo. Embora o pessoal que já está acostumado com a gente, se puder ir respondendo, quiser explicar ou ir tirando as dúvidas de quem está aí, nós agradecemos. Cássio, Lucimara, Ana, o pessoal que está com a gente sempre e puder ir dando uma mão nas respostas e explicando, mas a gente vai dar uma orientação geral de como é o estudo. Para quem está a primeira vez, estudo do Livro dos Espíritos, nós estamos na questão 611, nós estamos terminando a parte segunda do Livro dos Espíritos. Devemos conseguir provavelmente hoje terminar
a parte segunda, que são só 3 questões, embora sejam longas e um assunto complicado, delicado. Então, para quem está aí, todas as perguntas, para quem entrou e vai ver que às vezes a gente não responde ou está pedindo oração, os pedidos de orações são anotados depois, tá? E passados para o livro, para o caderno de orações. Então não se preocupem que a gente não vai responder, porque senão a gente não consegue. Para vocês terem uma ideia, nós estamos em 330 ao vivo, não dá para a gente falar o nome de cada uma das orações, nos pedidos de orações, mas depois a gente passa para o caderno de orações um a um, tá? Então como é que funciona? As questões que nós vamos estudar, todos os comentários, dúvidas, sugestões, opiniões e conceitos que queiram adicionar ao que a gente está falando, por favor, vão falando. Caso pule algum que a gente não consegue, porque como a gente está em muita gente, às vezes não dá tempo da gente, às vezes não consegue pegar todos, né? Insiste na pergunta se for alguma coisa relativa ao estudo que a gente volta. Só vou dar alguns avisos. Ó, Rosmo MP está perguntando em grupo de Zap. Nós não temos um grupo de WhatsApp, Rosmo. Nós temos um WhatsApp do atendimento fraterno, caso seja necessário um atendimento fraterno. Eu vou pedir para a Valéria ou a Madalena, alguém, o Acácio, colocar o telefone aí. Mas é um telefone, é o WhatsApp para o atendimento fraterno. Vado, boa noite. Gervásio. Bom, todo mundo está chegando aí, os amigos de sempre, tá? Vou dar mais alguns avisos antes da gente falar. Quem quiser já ir comentando ao vivo, que assistiu a palestra ontem, quiser fazer comentário, por favor, embora a gente já tenha recebido alguns ontem, a gente vai passar aqui na mesa também. E só vou dar os avisos, no final eu vou repetir, só para a gente reforçar. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos a palestra da Paula Zamp. É uma palestra com música, ela é uma cantora lírica, muitos anos no Municipal em São Paulo. Então fica o convite. Obrigado, Valéria, pelo aviso, mas eu já vou repetir também isso de novo. Então fica avisado, fica o convite para sexta-feira às 20 horas. Nós não vamos fazer aqui no centro devido à grande procura. Nós vamos fazer no auditório do Hotel São Paulo, para quem é daqui de Pedreiras ou da região. Fica o convite. De qualquer maneira, nós vamos fazer a transmissão ao vivo também. A Valéria me ajudou e já colocou aqui os telefones que ficam em cima da mesa, o meu e da Ana, para a gente conseguir responder as questões e ajudando algumas questões que possam aparecer em relação ao estudo. Então é para isso que os celulares ficam aqui, porque toda vez, sempre, muito pouco, diminuiu bastante, mas alguém sempre comenta: nossa, sessão mediúnica com celular, que feio e tal. Os celulares estão aqui justamente para isso. Eu peço para a Ana acompanhar ainda, porque eu não consigo a gente conversar e ler ao mesmo tempo. Então a gente usa, a Ana vai tentando acompanhar o que é pergunta pertinente ao assunto e passando para a gente colocar na mesa para discussão. Os outros foram que usaram para a gente compartilhar com amigos, com grupos e tudo mais. Então por isso os celulares, vocês vão perceber, o Wagner está caçando milho ali, não sei o que ele está tentando achar. Está compartilhando. Compartilhando. Aí acabou de compartilhar, nós vamos passar. Então quem quiser comentar da palestra de ontem, aqui na página e aqui na mesa a gente vai comentar. Para quem não assistiu, Camila também, o pessoal que trabalha sempre com a gente, para quem não assistiu, a palestra foi do Dé de Agudos, um trabalhador de muitos anos, extremamente estudioso, é um grande amigo que a gente tem e que se envolveu muito com Amigos do Bem, e nós também lá com a casa deles de Agudos, tá? E ontem o assunto foi reflexões sobre as emoções humanas. Para quem não assistiu e quiser assistir, só para ter uma ideia, é um apanhado. Ele já tinha comentado com a gente que ele tinha feito isso. É um estudo que ele fez das pessoas que procuram atendimento fraterno, quais são os maiores comentários que existem no atendimento fraterno, e ele pegou um apanhado, pegou algumas dessas emoções, tratou isso com a visão da doutrina espírita de uma maneira extremamente, já vou dar minha opinião, extremamente feliz, lúcida. Metade, ontem estava completamente lotado, metade estava chorando, a outra metade soluçando. Então foi uma baixaria isso daqui ontem. Foi.
mas realmente foi muito, muito, muito proveitosa a palestra. Vale a pena assistir depois de novo, fica disponível na página do Face, mas também fica no YouTube, que eu acho mais fácil do que ficar procurando na nossa página a palestra que já foi, tá? Então, quem quiser comentar, o Acácio já fez os comentários dele, embora se quiser de novo. Como nós estamos em 400 amigos hoje, muita gente provavelmente não viu ontem. E outra coisa, as 2 pessoas que ganharam o livro a semana passada não deram notícia, não passaram endereço, não passaram nada. Eu olhei pra Dani. Então, caso a pessoa esteja presente hoje, que eu não lembro os nomes, mas se estiver presente, põe pra gente o endereço pra gente poder mandar o livro, senão nós vamos sortear na terça-feira que vem, de novo, o livro para 2 pessoas que estiverem na página, tá bom? Se por acaso não aparecer essa semana, fica isso. Alguém quer comentar a palestra rapidinho, porque senão nós vamos hoje. Vamos lá, Ana, quer começar? Você falou, você resumiu a palestra. Eu dei a minha opinião. Não. Sei, alguém pode ter odiado. Para mim, resumiu. Serviu para todos. Para mim foi maravilhoso. Eu acho que o Dé é muito iluminado. Ele fala de um jeito carinhoso. Toda vez que ele vem, ele traz uma luz que é dele, né? Eu acho muito dele isso. Ele é muito carinhoso e acaba nos emocionando mesmo, não tem jeito. Eu vou se envolvendo muito mesmo. Porque parece muito real, né? É muito verdadeiro. Não é nada, parece que não é nada forçado, não é para agradar ninguém e acaba tocando o coração de todo mundo. Você acaba até ficando zen, você não. Nem parece que está nesse Você lugar. nem parece que está aqui, sabe? Você fica. Eu vou usar um comentário do Gervásio, ele não fez ainda. Não foi, Gervásio. As outras 2 que ganharam semana passada e não deram o nome. Mas por acaso a gente, se não realmente hoje não aparecer e não falar quem foi, semana que vem a gente sorteia os 2 de novo. Mas eu vou usar o comentário que o Gervásio faz e eu concordo com ele, que o Gervásio sempre fala que ele não gosta das palestras com muita coisa rebuscada, muita coisa sofisticada e tal, e eu concordo com ele. Quando as coisas são faladas do jeito que a gente sente, normalmente atingem muito mais todo mundo de uma maneira igual do que quando é uma coisa muito formulada, muito rebuscada, né, muito sofisticada demais, porque dá a impressão, e às vezes a pessoa até é assim, não vou nem fazer uma crítica, porque às vezes a pessoa é forçada. Nós temos alguns amigos que são dessa maneira, né? É uma pessoa extremamente erudita, mas sempre dá a impressão de que não é nosso, né? Sempre dá a impressão de que aquilo foi copiado de algum lugar e que eu estou falando aquilo de alguém. E eu acho que a palestra do Dé ontem, e como as outras vezes que ele veio também, é muito dele, né? Talvez isso tenha tocado tanto a Cássia a primeira vez, e ontem, eu falei brincando, mas ontem tinham muitas pessoas extremamente emocionadas. É que ele fez um link das emoções, ele pegou certas emoções, né? Colocou em grupos, e aí ele linkou essas emoções com algum trecho, né? Ou do Evangelho, ou do livro da doutrina, quer dizer, estava alicerçado na doutrina, e aí ele conta uma história sobre aquilo. Que fluiu naturalmente, né? Foi natural, o choro veio. Não, então, por isso, mas eu acho que muito disso, a impressão que eu tenho com as histórias, a gente se identifica com as emoções. Com a coisa muito próxima, né? Então eu acho que nesse sentido, aí não parece que é Jesus falando, não parece que não tirou de algum livro, parece que é alguém nosso, que você convive no dia a dia, contando umas situações que a gente vive. É um bate-papo entre amigos ali. Usando o Evangelho, usando a base doutrinária e tudo mais, mas com uma simplicidade muito grande. Eu acho que toca mais fácil. E a música ajuda demais, né? Tem muita gente falando isso aqui. A música, ela harmoniza o ambiente, ela te deixa mais relaxada, porque a gente chega atribulado. Ele começou já a tocar antes de começar a palestra, antes de começar a oração. Já começou Parece que o espírito vai flutuando. Vai ficar mais leve. É mais fácil de se relaxar. Eu só dar dois, só pra gente não perder, só dar alguma coisa. A Amanda estava fazendo falta. E alguém entrou aqui, a Marilene Bogari, está falando que se ela pode participar, ela mora na Alemanha e pode participar do sorteio. Na verdade, nós vamos fazer esse sorteio na terça-feira que vem, mas pode colocar o nome, a Ana já vai colocar o seu nome, porque a gente, como a pessoa não apareceu, a gente vai fazer o sorteio novo. Gesinaldo Correia, eu sou de Recife, queria conversar fora da rede. Meninas, uma de vocês, ou a Cássio, as meninas aí, alguém pode, por favor, colocar o número do WhatsApp fraterno. Do atendimento fraterno, porque assim ele pode entrar em contato com a gente. Mas, gente,
Mesmo quem não tem o WhatsApp do atendimento fraterno, se for mais complicado, entra na mensagem na nossa página do Facebook mesmo, que a gente tem acesso, ninguém vê e a gente responde por lá, tá? É só entrar na página que tem o inbox na nossa página, curte e segue a página que ele abre para vocês a possibilidade de a gente conversar por lá também, tá bom? Beleza? Da praia de ontem. Duda, ganhou livro? Só que roubaram no livro, viu? Ah, é? Peguei emprestado. Entrega? Tenho certeza que ela não vai. Mas sabe o que você faz? Pega o da Dani, que ela não leu mesmo, você pega o dela também. Aí tudo bem. Demorou. Respondendo Tá bom? aqui, nome. Gente, então, para quem está aí a primeira vez, nós demos as principais orientações aí, os nomes depois a gente vai colocar. Então, vamos fazer diferente. Ó, hoje, como tem muita gente, eu vou dar trabalho para a Ana, a gente coloca o nome de todo mundo hoje e a gente faz o sorteio na próxima quarta. Ah, o nome de todo mundo está De todo mundo que está no estudo hoje. Beleza? Então fica combinado então, dessa maneira. Então, a pessoa que ganhou o Não, link não se apareceu. manifeste até o fim. Até o final do estudo. No estudo. Tá bom? Ó, a Lucimara está respondendo. Joel, o pessoal que puder ir respondendo para quem está entrando a primeira vez e ajudando, por favor, para a gente tentar fazer essas questões de hoje. Tá bom, Acácio? Obrigado. Bom, gente, então só retomando, nós vamos tentar encerrar a parte segunda do Livro dos Espíritos, capítulo 11, perguntas 611 a 613, tá? Semana que vem, se a gente conseguir encerrar esse capítulo hoje, nós vamos entrar numa parte que eu acho que todo mundo vai curtir muito, é uma parte que ela foge um pouquinho já da parte científica, aí nós vamos falar em leis morais, leis naturais, e aí nós vamos entrar em todas as leis, as 10 leis, lei do progresso, e aí eu acho que isso toca mais próximo da gente, né? A gente estava falando da palestra de ontem, eu acho que são assuntos mais do dia a dia, e aí não entra tanto na parte científica, embora seja extremamente importante, mas com certeza, a partir da semana que vem, quando a gente entrar nas leis naturais, leis divinas, nós vamos, eu acho que vai ser extremamente agradável e talvez seja mais gostoso para quem está chegando, às vezes a primeira vez, está começando a procurando a doutrina espírita, vai gostar. Lá, o Wagner está falando primeira vez, gente, todo mundo, a Lucimara está falando de caixa 2, mais ou menos isso, Lucimara. Deu sorte todo mundo. A Cássio falou para a Dani o seguinte, para eu mandar para ele, que ele lê. Pode E aí deixar, depois você Cássio. passa o resumo para ela. Passa Cássio. o resumo pra mim depois. Gente, obrigado a todo mundo que está a primeira vez. Então aí quem quiser e puder curtir e seguir a página, aí vocês vão ter todas as informações, além das transmissões de terça e quarta, todos os textos. Essa semana nós somos presenteados com o Manu e com o Orlando, 2 textos curtos, extremamente objetivos, diretos, fantásticos. Na sexta nós temos o do Wellington, não recebi ainda. No sábado do Marcelo já está comigo, outro texto muito bom. E já recebi o do Orson também no domingo. Bem-vinda, Cecília. Semana que vem nós voltamos com os textos do Gustavo, que por vários problemas de família tinha pedido para dar uma afastada, então ficou distante da gente aí 2, 3 semanas sem fazer os textos, mas volta semana que vem também. Tá bom? Mauri, né? Mauri dos Reis, onde acontece o encontro? Nós somos aqui do interior de São Paulo, Pederneiras. Não sei de onde você é. Então, para Tomara que todos, seja de perto, né? se for perto tá aqui. E se não tiver, continue acompanhando a gente. Então, só para a gente começar o estudo, dar o último aviso para quem chegou a primeira vez. Sexta-feira não é comum, não é rotineiro. Nós vamos ter a palestra da Paula Zampi, que é uma cantora e com uma base doutrinária fantástica. A palestra é uma delícia. Gente, ela é cantora lírica, que ele falou, mas ela canta só. aliás, ela não canta nada lírica. Ela não canta ela canta nada. muito MPB. É que a Ave Maria. Nós vamos apelar e pedir para ela cantar Ave Maria, senão ela não vai embora. Acho que nem precisa, né? Se a Paula Zampi for não cantar Ave Maria. Mas nós vamos fazer a transmissão, que é na sexta, nós não temos normalmente palestras sextas, mas não percam, divulguem, compartilhem, entrem na página, tem horário, tem tudo lá. Não percam sexta-feira a palestra da Paula, que vocês não vão se arrepender. É uma palestra extremamente agradável, gostosa, rica e tudo mais. A Cláudia está perguntando se pode assistir depois. Pode, Cláudia, assim que terminar o estudo, daí uma meia hora depois ele já fica disponível no YouTube. Eu vou pedir para a Valéria colocar as páginas da rede social, vocês conseguem acessar por lá. Uma
ressalva aí, porque já me mandaram no WhatsApp perguntando: nossa, mas vai ser no São Paulo, então vai ser cobrado. Não vai ser cobrado, portaria livre, entre, gente. Não, é gratuito. Nós só mudamos para o São Paulo, gente, porque começou muita procura. E a Paula Zamp cantando aqui dentro, nós teríamos um problema sério que provavelmente quebraria os vidros. E nós não estamos em condição de trocar vidro. Então não dava para acomodar a Paula aqui. E aí, por essa procura, como nós tivemos ontem na palestra do Dé, lotado, e nós já tivemos muita gente confirmando, perguntando, que gostaria de vir, inclusive de fora, nós optamos em fazer lá. Então, é a mesma coisa, é aberto para todo mundo. Assim, a gente até pensou em fazer na garagem. Mas se mas chover, assim mesmo não vai cabe, dar, mas assim mesmo não caberia. O aparelho que ela traz, microfone, caixa, não sei o que, não vai caber. Não dava. E aí por comodidade, por uma questão da gente trazer, e pra gente, e aí uma outra opção, para quem está assistindo também, importante, que o Orson hoje me animou demais, porque eu falei para ele, ele concordou e me mandou uma mensagem que chegou a me emocionar, de que é uma oportunidade, inclusive, da gente estar convidando pessoas que não são espíritas, que de repente o fato de não vir à casa espírita por algum receio, por algum preconceito, ou por ter receio de alguma coisa, no hotel, no salão do hotel, talvez se sinta mais à vontade, se sinta mais tranquilo. Tá bom? Independente da religião, é uma palestra fantástica. Vale a pena assistir. Vale a pena assistir. Graciana, fica com a gente. Nós também não. Nós também não sabemos quase nada ainda, mas vamos junto que nós vamos aprendendo junto. Gente, então vamos lá, nós vamos começar. Perguntas 611 a 613 para quem tiver com o Livro dos Espíritos na mão. Para quem não tiver, tem na página, eu sempre deixo publicado lá. Não, Sandra, a Paula Zamp, ela é de São Paulo, ela não é aqui do centro, ela tem um trabalho espírita. Não, está perguntando de que né? centro é. Não sei te falar. Ela é de São Paulo. Não, mas eu não sei qual centro que ela frequenta, tá? Mas ela roda o Brasil inteiro fazendo divulgação de doutrina espírita. É uma das grandes divulgadoras, tá bom? Então vamos lá, pergunta 611 a 613. O tema é complicado, mas depois que a gente começar a conversar, que começar 611 a 612, nós vamos entender. É uma palavra que a gente não está acostumado. A Dani já pensou bobagem quando leu. Metempsicose, e ela já falou, começou a rir sozinha e falou, ninguém entendeu. Nós ficamos eu, Wagner e a Ana olhando para a cara dela. Agora está todo mundo mas entendendo. Como ela é uma mente poluída, ela provavelmente imaginou que algumas pessoas talvez não tenham imaginado. Só ela. Ninguém imaginou. Então, vai ser oculta, né? não adianta esconder, estava ao vivo. Não estava, não. Metempsicose. Tá joia? Dani, você lê pra gente? Obrigada. Eu quero ver agora você ler sem rir. Começa aqui. Lógico, o título, normalmente. Metempsicose. Aí nós vamos fazer a definição, antes da gente entrar nas perguntas, porque logo na primeira ele vai falar disso. E como muita gente, nós não é uma palavra comum, nós não temos essa palavra no dia a dia, inclusive nem dentro da doutrina, é pouco usada, nós vamos ver que é só nesse trecho que a gente vai falar e depois nos outros livros. Mas então, antes, isso não tem no Livro dos Espíritos, tá? Mas tem na postagem nossa hoje da página, para quem quiser imprimir ou deixar salvo, é só a explicação do que é. Vamos lá? Metempsicose, substantivo feminino. Religião, movimento cíclico por meio do qual um mesmo espírito, após a morte do antigo corpo em que habitava, retorna à existência material, animando sucessivamente a estrutura física de vegetais, animais ou seres humanos. Reencarnação. Dani, só puxa um pouquinho perto de você. Aí só para melhorar por causa do vento. Tá. Por extensão, filosofia, doutrina que professa esta crença, difundida pelo misticismo, especulativo do orfismo e pitagorismo, e adotada por correntes filosóficas como o empedoclismo, platonismo e neoplatonismo. Concepções semelhantes encontram-se em religiões orientais como o budismo ou o hinduísmo. Jóia. Então, só para a gente entender, metempsicose, primeiro que ela vem lá, até hoje ainda existe essa ideia, vem lá da Índia, depois os egípcios levaram e depois a própria Grécia levou, lá com Platão, nós vamos ver que até a Grécia acabou levando essa concepção, essa ideia de metempsicose. E o que é? O que ele quer dizer?
para ficar mais claro, simplificando na verdade, é uma reencarnação, tanto que a Dani leu lá, o último ponto que ele fala é reencarnação, só que eles acreditam na ideia da reencarnação, mesmo nós estando no estado nominal. Lembra que nós conversamos, estudamos as últimas 5 semanas sobre isso, os homens e os animais, poderiam reencarnar em animais, plantas e assim por diante. Tá? Então é essa a filosofia. Então a mente e psicose, ela quer dizer isso. Então a Dani leu lá, ó, o mesmo espírito após a morte do antigo corpo que habitava retorna à existência material, igual ao nosso. Imaginamos, reencarnação normal. Só animando sucessivamente, estrutura física, vegetal, animal ou seres humanos. Tá? No nosso caso, nós temos a reencarnação, que é a Dani que leu lá a última página da reencarnação, só que na nossa reencarnação, e agora nós vamos, por isso que eu quis só colocar o que seria a definição de mente e psicose, para a gente entender depois, porque fatalmente logo na primeira pergunta ele vai falar e ficaria jogado o sentido da questão, sem a gente saber do que estava se tratando. Tá bom? Então vamos lá? 611, para quem está acompanhando aí. 611. A comunhão de origem dos seres vivos no princípio inteligente não é a consagração da doutrina da metempsicose? Então, ó, a pergunta dele, para a gente entender, se a gente sempre conversa disso, né? Então a pergunta às vezes não, sempre ela é mais importante ou tão importante quanto a resposta. Então a pergunta do Kardec: a comunhão de origem dos seres vivos, ou que tudo que nós estudamos até agora, se todo mundo parte do mesmo princípio, certo? É isso que ele está falando. Se todos partem do princípio inteligente, não é a consagração da doutrina da mente e psicose? Então ele está perguntando, se todo mundo sai do mesmo ponto, ele afirmou isso. Isso não iria de encontro com a ideia da mente e psicose? E ele está falando isso porque nós estamos falando da doutrina espírita de 1860 e pouco, e nós estamos falando da Índia, do hinduísmo, muito antes disso. Então, para lembrar, e isso é muito importante a gente só lembrar, que às vezes a gente esquece e acaba falando de outros assuntos. Reencarnação não é propriedade de doutrina espírita. Reencarnação, vários povos muito antes da doutrina espírita acreditavam em reencarnação. Certo? Eu ia complementar que inclusive é católica, a religião católica, mas não precisa. Mas para não criar problema, agora já falei. Então, muito antes da doutrina espírita, nós já tínhamos a ideia de reencarnação, extremamente enraizada. Então, quando alguém olha para a gente como espírita e fala, vocês são malucos, vocês estão loucos em falar em reencarnação, não foi a doutrina espírita que inventou a reencarnação. E nem é propriedade da doutrina espírita. Isso é uma ideia de muito antes da doutrina espírita, que foi, nós estamos falando de hinduísmo, nós estamos falando de egípcios, faraós e tudo mais. Certo? Então é essa a pergunta dele. Então ele pergunta o quê? Se todo mundo partir do princípio inteligente, ou seja, quando nós falamos, já lembra que nós falamos do estudo dos minerais, vegetais e dos animais e homens na última parte, eles nos mostraram que todos partiram do mesmo ponto. Todos foram criados do mesmo princípio inteligente. Então é isso que ele está falando. Mas então todos partiram do princípio inteligente, isso vai de encontro com a mente e psicose? É essa a pergunta. Vamos na resposta? Duas coisas podem ter a mesma origem e não se assemelharem em nada mais tarde. Quem reconheceria a árvore, suas folhas, suas flores e seus frutos no germe informe que se contém na semente de onde saíram? No momento em que o princípio inteligente atinge o grau necessário para ser espírito e entra no período de humanidade, não tem mais relação com o seu estado primitivo e não é mais a alma dos animais, como a árvore não é a semente. Tudo bem aí? Vamos só parar aí. Então, primeiro ele deu um exemplo da árvore, como que se alguém poderia dizer, só conhecesse a semente e visse uma árvore pronta, se nós não soubéssemos que um vem do outro, alguém poderia falar que é a mesma coisa? É isso que ele está tentando dizer. Vamos imaginar que alguém que não conheça biologia, que não sabe que a árvore vem da semente e se torna uma árvore. Se eu mostrar uma árvore para alguém que não sabe disso e mostrar uma semente, você fala que é a mesma coisa? É isso que esse exemplo que eles deram. Tá? É que fica difícil da gente entender, porque eu falei, eu sei que vem da semente,
Tá, mas se você não souber que é uma... Ou, melhor, vamos pegar uma semente de jatobá e você mostrar uma árvore de jatobá para alguém, você consegue falar que é a mesma coisa? Se você não for alguém que lide com isso no dia a dia? Você achar que nunca vai chegar aquele Não, tamanho. você não sabe o que é. Alguém te pega uma semente de jatobá e põe aqui. E põe uma árvore lá e fala assim, ó, isso daqui é aquilo ali. É isso que ele está falando. Isso é exatamente aquilo lá. Se nós não soubermos que é uma semente, se nós não tivéssemos o conhecimento de que a semente vai dar o fruto, que vai lá e vai desenvolver, vai virar uma árvore, você nunca vai conseguir fazer essa relação. Esse é o primeiro comentário que eles fazem. Tá certo? E aí a segunda parte. No homem, somente existe do animal o corpo, as paixões que nascem da influência do corpo e o instinto de conservação inerente à matéria. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal, e por conseguinte, a metempsicose, tal como a entendem, não é exata. Então, nessa última parte principalmente, né? Isso é importante, a gente conversou muito nas últimas 3, 4 semanas em relação aos animais e os homens. Não se pode dizer, portanto, que tal homem é a encarnação do espírito de tal animal. Mesmo porque lembra que nós conversamos bastante que existe um salto, uma distância entre o animal e o hominal, né? Então é nisso que eles estão falando. O Antônio está fazendo um comentário. Antônio, perfeita a sua colocação, e nós vamos falar disso. A evolução não retrocede, as experiências em corpos vegetais e animais, nós vamos falar disso, mas é exatamente isso daí. Nós vamos falar já disso, tá bom? Então, essa 611, ele perguntou se seria partindo do mesmo princípio, e ele deu o exemplo da árvore, se a gente não conseguiria identificar. Então, e o que ele está tentando dizer? Que parte do mesmo lugar, e que não é a mesma coisa. Ou uma semente é a mesma coisa que a árvore? É ou não? Se a semente É a mesma coisa que a árvore? A semente é o princípio. O princípio que E a ela árvore desenvolveu e virou uma árvore, mas é. elas são a mesma coisa? Uma árvore, uma seringueira de 18 metros é a mesma coisa que uma semente? Não. É nesse aspecto que ele está tentando É que dizer. nem o ovo vem essa galinha, porque Não complica, não complica. Já tá difícil entender meio de psicose. Quer saber se o ovo veio antes da galinha? É muito então, né, a difícil. gente vê o ovo aí, a gente vê a evolução Aí fica aquela da galinha. É complicado a vida da gente. Nós não sabemos nem meio de psicose, quer saber se o ovo veio antes da galinha. Pior que é o mesmo exemplo, hein? Então, não, pelo amor de Deus, não, é mais fácil. O do ovo frita, não vira galinha. Pronto, não tem possibilidade de virar galinha. E a Dani já pensou que ia virar pintinho. É isso. Vamos lá, 612. É hoje, professor. É hoje. O Wagner ficou com vergonha. Ficou vermelho, o reflexo da blusa. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se no animal? Então, ó, essa é aquela história, e aqui agora há pouquinho até comentei aqui, Comentário que quem que foi o... Antônio. Que já até adiantou, Antônio, né? É isso, Dani? É. Antônio Eustáquio, né? Então, agora nós vamos entrar nisso, nós vamos perceber na 612 e 13, e no comentário de Kardec principalmente, em relação a isso. Então, 612, repete, por favor, Dani. O espírito que animou o corpo de um homem poderia encarnar-se num animal? Então, ele está perguntando o que a mente psicose fala que pode, certo? Lá na definição, lá em cima, quando a Dani leu religião, a mente psicose, eu poderia desencarnar hoje e encarnar no animal ou vegetal, inclusive. Né? É essa a definição que a Dani leu lá em cima. Então, eu reencarnaria em uma dessas possibilidades. Então, vamos para a resposta? Isto seria retrogradar, e o espírito não retrógrada. O rio não remonta à nascente. Então aqui, ó, eu vou pegar o do Antônio lá. Joia, Manuel, super legal o seu comentário e ajudou. Para quem quiser depois estudar. Ele está falando aqui, a mente psicose tem por base o rei Nabucodonosor, que fugiu para os campos e transformou comendo relva e assumindo o comportamento animal. Joia. Então a Sandra também está falando, não há retrocesso, só evolução. Então vamos lá, a mesma coisa, nós vamos voltar, ó, com o comentário do Gervásio da semana passada, quando a gente discutiu bastante
sobre a nossa encarnação ser a melhor que nós já tivemos. Lembra que saiu essa discussão? Ele falou, não concordo, porque não é possível e tal. E nós temos, com a orientação dos espíritos, de que é a nossa melhor encarnação. Se nós não retrogradamos, não tem retrocesso moral, então é a melhor que nós temos. Na pior das hipóteses, muito difícil, nós estamos estacionados. Nós paramos num patamar e ficamos estacionados. Então, com 50 anos de idade, eu vivi os últimos 50 anos sem melhorar em nada de quando foi a minha última encarnação. Muito improvável, mas pode acontecer. Mas no máximo, eu não consigo, por lei natural, que nós vamos entrar a partir da semana que vem, retroceder. Eu não tenho um retrocesso no meu aprendizado moral. O que eu já aprendi moralmente é meu. Então eu não volto atrás em relação a isso. No caso do espírito encarnar no animal, seria o quê? É isso que eles estão falando. Vamos lá, nós conversamos 5 semanas. Qual que é a diferença básica do animal para o hominal? O animal é extinto e o homem começa a ter o pensamento. Pensamento contínuo, raciocínio, consciência, sentimento aliado a essa consciência e tudo mais. Então, se eu já atingi esse patamar de que eu tenho consciência, e lembra da palestra não foi do Cláudio, né? Foi do Cláudio, né? Não foi do Cláudio. Ele falou exatamente. Do André, né? Do André Malvese. Palestra do André, ele falou muito disso. Na verdade, só essas definições que a ciência estavam dando para a gente, de que só a consciência já diferenciaria do animal, isso já não é mais tão verdadeiro. Já conseguimos identificar, lembra que ele usou os exemplos de alguns macacos, alguns símios, que já estavam atingindo algum certo grau de inteligência, que isso não dava. E ele faz um comentário extremamente interessante quando ele fez a palestra, que uma das grandes coisas, a grande diferença, é a minha consciência da existência de uma divindade. Por quê? Porque é algo que eu não entendo, não conheço, mas sei que existe. E isso todos nós trazemos, inclusive o ateu. O ateu é uma situação que ele está optando por escolha, por livre-arbítrio dele. Mas nós, no nosso íntimo, na centelha divina, lá no princípio inteligente, nós já sabemos da existência da divindade, do Criador. Então posso ser ateu hoje por escolha, porque eu não acredito ou resolvi acreditar na não existência de um Criador. Escolha minha. No meu desencarne, eu vou descobrir, vou retomar a consciência de que eu estava equivocado nessa existência. Tá? Então, nesse sentido, eu posso encarnar no animal? O que os espíritos respondem? Isso seria retrogradar, seria um retrocesso. O espírito não retrocede. Se ele não retrocede, ele não pode encarnar em animal. Por quê? Por que seria um retrocesso? Por que eu não posso hoje desencarnar e encarnar num animal? Porque pela escala evolutiva, se eu já passei um degrau, eu já aprendi. Enquanto eu não aprendo, eu não subo o degrau, eu não passo de ano, enfim. Mais do que subir o degrau. Lembra da história sempre do que eu aprendi eu não perco mais? Não esqueço mais. Certo? Então, se o que eu aprendi moralmente já me pertence, eu não tenho como perder isso. Intelectualmente também, né? Mas o intelectualmente é relativo, porque eu posso voltar numa condição material complicada e que aquilo não possa se manifestar. É meu, mas às vezes não se manifesta. Mas o moral não. O moral que me foi adquirido é meu. O que é meu, o que eu aprendi de verdade moralmente é meu e eu não consigo, isso ninguém mais me tira. É a mesma história que a gente fala hoje encarnado, se a gente quiser fazer uma comparação, muito pai e mãe fala para filho, vai estudar porque o ensino ninguém te tira. O aprendizado ninguém tira. Então se a gente quiser fazer um paralelo, é exatamente essa, se a gente quiser usar como comparação ou como exemplo, é exatamente isso. Só vai estudar porque o que você adquirir é seu. Você pode não arrumar um emprego bom, você pode não sei o quê, mas o conhecimento é seu, isso ninguém tira. Então a mesma coisa. Eu acho que vem bem acentuado quando ele tem uma missão, né? Assim, uma missão de fazer uma vacina, uma missão de ajudar a humanidade em alguma coisa que ele já sabe
né? Que às vezes esse espírito que sabe muito, muito evoluído na ciência, às vezes moralmente não, mas ele já tem um intelecto. Sim. Eu só vou... José Luiz, eu acho que é uma das primeiras vezes que você está entrando, então só para reforçar, as perguntas que não forem pertinentes ao assunto, entra no particular e a gente tenta discutir. Mas essa eu vou até responder curta também, e não... Porque Deus não criou todos perfeitos? É a pergunta do José Luiz Amorim. Porque Ele criou todos exatamente iguais, simples e ignorantes, José Amorim. Nós vamos chegar à perfeição, ou à perfectibilidade. Qual que é a grande sacada, na minha opinião, de Deus nessa história? Eu crio todo mundo igual, todo mundo vai chegar à perfectibilidade e não à perfeição, porque seria mais um igual a Deus. Como só tem um, não dá para ser perfeito igual a Ele, mas nós vamos chegar próximo. Eu preciso, através do meu esforço e da minha vontade, passar por todos esses estágios. Para quê? Você vai me perguntar. Para que eu saiba tudo. Para que eu conheça tudo. Para que eu, sabendo tudo, sem me ter dado, eu conquistei esse conhecimento, eu dê valor a cada uma das passagens que a gente fez, desde o primitivo até o angelical. Só por isso que ele não fez perfeito. Porque primeiro nós não teríamos mérito nenhum. Nós seríamos um bando de filhinhos do papai mimados. Começaria daí. Nós não teríamos feito nenhum esforço para chegar à condição de filho perfeito do pai. Então, só por isso. Então, é nesse sentido. Eu criei todos exatamente iguais, simples e ignorantes, e vamos chegar todos, isso é a única certeza que nós temos, nós vamos chegar todos próximos à perfeição. Como? Através do esforço em cada uma dessas etapas que nós estamos falando. E nós já passamos por várias delas ainda. E nós estamos muito longe desse estágio. Mas nós estamos também muito longe do princípio inteligente de quando nós somos criados simples e ignorantes. Alguns continuam ignorantes no bom sentido, e alguns simples num bom sentido também. O Antônio falou, vou tentar mais uma contribuição. O padrão energético do espírito já alcançou um padrão que não cabe no corpo físico de um animal, não interage. Na verdade, Antônio, com relação a padrão energético, não dá para a gente afirmar. Porque, na verdade, o que nós precisamos entender é que essa escala evolutiva que nos leva cada vez mais à melhora e mudando de escala do primitivo para a prova e expiação, para a regeneração, para o mundo feliz, essa é a melhora moral e a condição moral que nós adquirimos e que nós vamos crescendo. Nós podemos pegar o exemplo, a Ana falou agora há pouquinho, mas a parte intelectual também. Nós sempre vamos estar evoluindo moralmente e intelectualmente. Nem sempre na mesma batida, no mesmo ritmo. Por quê? Porque nós temos pessoas extremamente evoluídas moralmente e intelectualmente não. Como nós temos muitos ainda ao contrário, extremamente evoluídos intelectualmente e moralmente uma caca. Nós podemos pensar aí em vários. Se a gente pensar em político, nós podemos encaixar nos dois patamares que nós ficamos felizes, né? São os inteligentes e os burros, e os moralmente mais ou menos, a maioria para baixo. Não estou generalizando, mas é a realidade que nós vemos hoje no país. Então, qual que é a diferença? Qual que é a preocupação desse retroceder? O retroceder sempre é com relação à moral. O que eu adquiri moralmente não cabe mais na condição animal. Por quê? Porque se eu já tenho consciência, se eu já identifico o sentimento, se eu consigo identificar moralmente o que é certo e errado, no animal eu não consigo mais. Como é que eu desenvolvo? Como é que eu pego num animal que não tem essas capacidades e coloco um espírito que já adquiriu? Por mérito. O espírito adquiriu por mérito, não foi dado, como o nosso amigo perguntou por que não fez perfeito, justamente por isso. Por mérito, eu passei por todos esses estágios e por vários esforços eu estou aumentando. Nós brincamos a semana retrasada ou passada. Se nós estamos indo para a regeneração, ou se o planeta está mudando, não, o planeta não está mudando, quem está mudando somos nós. Quem vai ficar, o planeta vai ficar igualzinho. A Terra vai ter a mesma proporção de água, de terra, vai ficar bonitinho, vai ter mar, vai ter floresta. Quem muda são os habitantes. Então a Terra está indo para um mundo de regeneração, os habitantes estão mudando para um padrão moral
que cabe num planeta de regeneração. Os que não cabem vão ficar degradados? Não, vão reencarnar num planeta com as características que hoje a Terra tem. Que é o quê? Ainda o ódio é maior do que o amor, a ignorância ainda prevalece, o egoísmo e a vaidade ainda são os que comandam as nossas atitudes e ações. Simples assim. E aí é muito mais racional, é o que a gente sempre conversou muito a semana passada. Isso é muito mais racional do que eu imaginar que se eu não atingir esse patamar, e nós discutimos isso a semana passada, todo mundo, inclusive quem estava no grupo, concordou que não teria ninguém em condições de habitar o céu, que a gente está acostumado, sem nenhum tipo de pecado, então nós estaríamos fadados a todos procurarmos um lugar para colocar tudo isso daqui. Porque sobraria a vaga no tal do céu, porque nós não conhecemos ninguém que teria condição de estar lá. Então é nesse sentido que a gente tem que pensar. O que está evoluindo é a questão moral. O corpo físico vai evoluindo também? Claro, é só a gente pensar nas características que tinha o homem da caverna. Os membros eram maiores, eu tinha muito mais pelo no corpo. Vocês estão vendo que eu sou extremamente mais evoluído, porque eu praticamente não tenho mais pelo no corpo. Então, mas é exatamente nesse sentido. Então o corpo físico vai se adaptando provavelmente às características materiais que aquela situação, que aquele planeta oferece? Provavelmente sim. Por quê? Porque naquela situação do mundo primitivo, nós precisávamos do quê? Dos membros maiores, o corpo físico era muito mais, precisava ser muito mais forte do que o de hoje. Nós não tínhamos carro, nós não tínhamos televisão, nós não tínhamos comida pronta, freezer, disque, nós não tínhamos nada disso. Então o homem naquele momento, com formação física, era completamente diferente da de agora. E vem evoluindo tanto fisicamente como moralmente. Mas o que importa para nós é a evolução moral. Conforme eu vou evoluindo moralmente, é que eu vou mudando esse meu padrão, essa minha... O Gervásio está falando que hoje está mais bonito. Gervásio, eu vou imaginar na outra então. Então vamos lá? Vamos lá então? Vamos. 613. Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Quer repetir? Que é complicada a pergunta, hein? Por mais errônea que seja a ideia ligada à metempsicose, não seria ela o resultado do sentimento intuitivo das diferentes existências do homem? Beleza, deixa eu só responder para cá. Rosilu Cabeck está falando que ela... Estou com o Livro dos Espíritos, já está na 613. Isso, Rose. Nós estamos da 611 a 613, mas se você entrar no YouTube, nós não temos desde a primeira, alguém já veio falar isso pra gente, eu não lembro qual é a pergunta, mas é por volta da 100 e alguma coisa, porque nós começamos a fazer a transmissão depois que a gente já tinha começado o estudo, já fazem 2 anos e meio, quase 3 anos, é isso? 3 anos que nós estamos no estudo. Então faz 3 anos, para você ter uma ideia, nós estamos na 611, nós estamos na metade do livro, tá? Então, mas da 100 e pouco, eu sei que nós temos todos os estudos gravados no YouTube. Então tem por questão, por data, por tema, tem tudo lá. Deixa eu só... Alguém mais aqui, só ó. uma coisa, tem bastante pergunta que não é pertinente. O que é mente, Márcia, o que é mente em psicose? Comecinho nós falamos e nós vamos conversar. Mas para quem chegou agora, só para resumir, seria a reencarnação possível em corpos de animais e vegetais. Tá? Então, as perguntas que a gente não estou falando para o Alexandre ou respondendo, é que não tem a ver com o assunto. Mas a gente pode conversar pelo WhatsApp, ou como ele falou, na página do centro, lá no particular, manda lá de novo e a gente conversa sobre sim, isso, tá? Só para lembrar. Tem muita pergunta. A Ana está falando, é só a gente lembrar. Já falaram do Fernando Ben, já falaram sobre encarnações, enfim. Então, o que não é referente a essas questões, gente, entra na página, no inbox, curte e segue a página, que abre a possibilidade de vocês fazerem a pergunta por lá e a gente tenta responder. Então vamos lá? Resposta 613? Está aqui. Encontramos esse sentimento intuitivo nessa crença como em muitas outras. Mas, como a maior parte dessas ideias intuitivas, o homem a desnaturou. Então vamos lá, ó. Agora, gente, nós vamos dar uma lida nos comentários de Kardec, que na verdade ele vai fazer, para vocês terem uma ideia, é uma folha inteira do comentário, tá?
Então, nós vamos vendo o que ele vai comentando. Se for alguma coisa que fugiu do que já foi dito até agora, a gente vai parando e conversando e alguém vai comentando aí, ajudando a gente também, tá? Porque nós temos meia hora e nós temos um texto grande dele para a gente conseguir entender. Vamos lá? Pode ler. Comentário de Kardec. A metempsicose seria verdadeira se por ela se entendesse a progressão da alma de um estado inferior para um superior, realizando os desenvolvimentos que transformariam a sua natureza, mas é falsa no sentido de transmigração direta do animal para o homem e vice-versa, o que implicaria a ideia de uma retrogradação ou difusão. Ora, não podendo realizar-se essa fusão entre seres corporais de duas espécies, temos nisso o indício de que se encontram em graus não assimiláveis e que o mesmo deve acontecer com os espíritos que os animam. Se o mesmo espírito pudesse animá-los alternativamente, disso resultaria uma identidade de natureza que se traduziria na possibilidade de reprodução material. A reencarnação ensinada pelos espíritos se funda, pelo contrário, sobre a marcha ascendente da natureza e sobre a progressão do homem na sua própria espécie, o que não diminui em nada a sua dignidade. O que o rebaixa é o mau uso que faz das faculdades que Deus lhe deu para o seu adiantamento. Como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que a professaram prova que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a seu favor do que contrários. Jóia. Então, aqui ele faz uma apanhada, aqui tem uma parte importante que a gente conversou a semana passada. Quando ele fala nessa parte aqui, de não diminuir a sua dignidade. Lembra que a gente conversou bastante a semana passada? De que muitas religiões, até hoje ainda, condenam a possibilidade, por mais que a ciência já tenha comprovado, de nós sermos descendentes diretos dos macacos, dos símios. Inclusive, eu mandei um quadrinho no grupo hoje, e 98% do DNA é igual ao do macaco. Gostem ou não, acreditem ou não. A ciência comprovou. E ele diz aqui, e é uma preocupação, para vocês terem uma ideia, lá quando da codificação, 1860 e pouco, com essa preocupação, por quê? Porque ele sabia que ia ter uma crítica muito violenta em relação a isso. Por quê? Como que pode um papa, um padre, um pastor, um grande músico descender de um animal? Ser descendente do macaco. É nisso que ele está preocupado quando ele fala isso, de que não é para diminuir. E ele fala que isso é uma escala extremamente natural e evolutiva, que nós passamos por todos esses fatos e que isso é motivo de mérito e de orgulho e não de se sentir diminuído. Por quê? Porque eu passei por todas essas etapas e hoje eu estou num patamar acima do que o animal. É nesse sentido que ele diz. E a última parte que é importante, né? Ele diz que aquilo que a gente conversou aquela hora, como quer que seja, a antiguidade e a universalidade da doutrina da metempsicose e o número de homens eminentes que professaram provam que o princípio da reencarnação tem suas raízes na própria natureza. Esses são, portanto, argumentos antes a favor da metempsicose do que o contrário. Então, na verdade, ele está falando que a ideia da metempsicose faz sentido e tem mais coisa favorável porque nos projeta a acreditar ou a confirmação da reencarnação do que a ideia, embora equivocada, pela lei, e aí nós vamos falar muito disso mais para frente, pela lei do progresso, que não é possível eu retroceder. Se o progresso é progressivo, embora seja pleonasmo, quase um pleonasmo, porque não é um pleonasmo, né? Na verdade, eu não consigo voltar. Se a lei do progresso me fala que eu sempre vou progredir, eu não volto. É nesse sentido que ele fala. Mas ele deixa claro, e isso é fantástico da doutrina, né? De que ele, em momento algum que a gente estuda a doutrina, nós não temos crítica nenhuma
nem a religião católica, que era predominante e é predominante no mundo hoje, e nem em outras crenças que não condizem com o que a doutrina nos mostra. Diferente, e aí eu vou fazer uma defesa da nossa doutrina, diferente de outras religiões que vivem atacando e crucificando e esperneando. E eu ia fazer um comentário da festa das crianças, mas não vou, em relação... Vou sim. Eu vou fazer esse comentário, gente, vocês não me levem a mal, e não, eu não vou falar a igreja, nem vou falar o pastor, mas eu vou fazer um comentário em relação à evolução que nós estamos tendo. Não vai não. Vou sim. E nós estamos falando de evolução e moral e tudo mais. Nós temos a festa das crianças, vocês estão sabendo, nós estamos desenvolvendo, correndo atrás de tudo isso. E todos os anos uma pessoa sempre doou a piscina de bolinha e pula-pula pra gente. E essa pessoa vendeu esses brinquedos para uma outra pessoa, e um dos nossos trabalhadores foi procurar essa pessoa para querer saber se ela gostaria de participar e também continuar doando, porque afinal de contas é para uma festa aberta, independente de ser feita ou idealizada pelo centro espírita. É uma festa aberta à população, principalmente a população carente da cidade, onde nós atendemos mais de 1.200 pessoas, 600 brinquedos para crianças de 0 a 13 anos de idade, meninos e meninas, separados por idade, com carinho absurdos, copa, cachorro-quente, refrigerante, pipoca. E esses brinquedos foram vendidos para um pastor de uma igreja. E o pastor simplesmente excomungou esse nosso trabalhador, culachou, chamou de tudo que vocês podem imaginar, falando que não, para no final falar que não emprestaria. Tá? Então nós não estamos tão evoluídos ainda assim, nós estamos muito mais, nós temos mais vergonha do que nós estamos vendo hoje do que ser descendente de macaco. Nessas horas eu prefiro ser extremamente... ou fala que não, ou aluga, ou vende, simplesmente isso. Mas está engasgado faz um mês e meio que eu estou para falar, e só não falei a religião ainda, porque senão ela me bate. Mas vamos continuar. Mas não vamos abusar, não. Vamos lá? Não vamos tocar mais nesse assunto. Não, vamos. Pronto, desabafa. Cá para frente. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. Não é dado ao homem conhecê-las de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições, construir sistemas mais ou menos prováveis. Os próprios espíritos estão longe de tudo conhecer, e sobre o que não conhecem podem ter também opiniões pessoais mais ou menos sensatas. Gente, os parágrafos, nós temos 5 parágrafos, mas vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre cada, porque vocês estão vendo que ele está dando uma geralzona, porque ele está encerrando a parte segunda do livro. Então olha que interessante, que é o ponto de partida do espírito, que nós sempre falamos, nós já estudamos e a gente fala com toda a convicção, simples e ignorante, partimos do princípio inteligente, mas olha o que eles falam para a gente. O ponto de partida do espírito é uma dessas questões que se ligam ao princípio das coisas e estão nos segredos de Deus. E eu só parei nisso. Esses segredos de Deus para a gente é completamente diferente do mistério da fé que a gente ouviu quando a gente era criança, a maioria de nós. O que ele fala em segredos de Deus não é nada escondido, não é nada obscuro, é porque nós não temos a capacidade moral e intelectual de entender isso daí. É só nesse sentido. Então não é nada escondido, não é que Deus não quer que a gente saiba, não quer que a gente descubra porque nós vamos correr risco de querer tomar o lugar dele, não tem nada disso. É que nós não temos a capacidade de interpretar e entender isso, tá? Então vamos lá. Não é dado ao homem conhecê-los de maneira absoluta, e ele só pode fazer a seu respeito meras suposições. A melhor parte para a gente entender e perder algumas bobagens que a doutrina espírita tem feito conosco, que talvez responda algumas coisas que alguém me falou do Fernando Bem por aí. Construir sistemas mais ou menos provados. Os próprios espíritos, e esses espíritos, ele está dizendo aqui, desencarnados, estão longe de tudo conhecer. E sobre o que não conhecem, isso nós fazemos diariamente, podem ter opiniões pessoais mais ou menos sensatas. O que ele quis dizer com isso daqui? E é um alerta para nós, espíritas principalmente. Todas as comunicações que recebemos ou são recebidas pelos médiuns têm que ser extremamente avaliadas e colocadas à prova se fazem sentido
com o racional da doutrina espírita. Se aparecer amanhã alguém numa sessão mediúnica e der uma comunicação falando que é Santo Agostinho, e der uma comunicação linda, qual é o trabalho do médium e de quem trabalha junto? Tentar identificar se aquilo faz sentido, se aquilo é coerente, se aquilo é racional e se aquilo realmente condiz com o que nós possivelmente achamos que seja de Santo Agostinho. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Né? Qual a finalidade daquela... Primeiro, na verdade, o que ele quer dizer aqui, a primeira coisa, e muita gente pergunta, e talvez a gente já encaixe aqui, mas lá na doutrina espírita, isso eu já escutei de um católico, próximo parente, mas vocês lá na doutrina espírita, vocês ficam falando de espiritismo, vocês não acreditam na igreja católica lá, e tem um monte de santo que deu comunicação lá. E eu me questionei muito isso quando eu era moleque, mas por que aparece lá Santo Agostinho, não sei quem, todo um monte de santo lá, São Luís? Porque era a maneira que eles tinham para se identificar moralmente, para aquilo ter uma credibilidade a ponto de aquilo tocar como sendo deles. Se nós lembrarmos que Santo Agostinho, São Luís, Espírito da Verdade, todos eles tiveram várias existências, então ele estava se comunicando com a característica espiritual que aquele momento era interessante de ser identificado. Se nós pegarmos uma comunicação de Santo Agostinho e ele tivesse dado a comunicação como Agostinho, teria o mesmo peso para aquele momento que estava sendo feita a codificação? Não. Mas qual foi o trabalho de Kardec? É essa a orientação dele nesse sentido. Avaliar, interpretar e ver se aquilo realmente poderia ser de Santo Agostinho. Para não ser enganado. Por quê? Porque nós estamos constantemente, gente, rodeados de espíritos dando comunicações o tempo todo. Quantas comunicações que chegam em centros espíritas para médiuns com assinatura de Chico Xavier? Quantas cartas já chegaram com a assinatura da Hebe, do Ayrton Senna? É nesse sentido que ele está dizendo. E no sentido também, só me cortar, no sentido de você avaliar qual é o motivo daquela mensagem. A mensagem é edificante. Então não importa se é do Santo Agostinho, se é do Chico, se é da Maria, não importa se é uma celebridade, se não foi uma celebridade, ele é um espírito. Se ele é espírito, não somos irmãos? Então, se tiver validade moral essa carta para o ensinamento, para nós hoje, que na época que ele está falando sobre o livro dos espíritos, aqui dava muita veracidade, quer dizer, se assinado por Santo Agostinho, todo mundo conhecia, então vamos não respeito mais. Mas para centros espíritas hoje, infelizmente em trabalhos de psicografia, as pessoas acham que assinando, que é o Dr. Bezerra, que é não sei quem, vai ter mais credibilidade aquela carta do que foi um cara que trabalhou na roça, e às vezes não é assim. E temos que tomar cuidado. Na verdade, eu vou aproveitar essa frase aqui, embora nós temos, talvez a gente nem consiga chegar no final, também não tem problema nenhum. Aqui cabe um comentário que eu fiz na palestra em Araraquara, nas Cartas Consoladoras, que muita gente, eu estou vendo, toda semana tem essa quantidade de gente perguntando de carta consoladora, o pessoal nosso está respondendo, Madalena, obrigado, todo mundo está respondendo, não? Nós não temos o trabalho de cartas consoladoras, mas aproveitando o gancho da Ana, todas as mensagens, quando a gente vai a algum lugar que tem o trabalho de carta consoladora, que tem uma psicografia de um filho para uma mãe ou para um pai, de um pai para um filho, de alguém querido para alguém querido, enfim. Todas as mensagens nos servem. Por quê? Primeiro porque eu estou recebendo notícia de alguém que já conhece o lado de lá. Nós também conhecemos, mas não lembramos. Certo? Então essa é a principal mensagem. E normalmente as mensagens vêm com várias orientações que servem para todos nós. Olha, pai, você está sofrendo demais. Está esquecendo dos outros filhos. Você tem outros filhos para cuidar. Pai, eu estou bem, eu estou vivo. Pai, a vida continua do lado de cá. Funciona desse jeito. A mãe está precisando parar de ficar chorando. As mensagens servem para todo mundo. Claro que as mensagens edificantes e os trabalhos maiores vão ficar a cargo dos missionários. E os missionários vão ter o cuidado, os encarnados, de identificar se a mensagem que está vindo desse outro missionário
é relevante e é verdadeira. E para isso que existe tanto estudo em relação à doutrina espírita. Por isso que tanto, para quem perguntou, eu vou aproveitar o embalo, que o tal do Fernando Ben está falando que não é espírita, que ele não segue a codificação, que ele não segue as orientações de Kardec. Por quê? Porque lá está escrito claramente, no livro dos espíritos, no livro dos médiuns principalmente, quais são os procedimentos que devem ser feitos para se trabalhar com mediunidade. E ele não faz isso, então ele não se encaixa. E outra, Simples assim. Kardec fala, se você vê um charlatão, o dever é você... E não é Kardec, gente. Vamos voltar no tempo. Jesus já falou, o escândalo virá. Ai, Falsos profetas. ai de quem trouxer o escândalo. A mesma coisa. Então é nesse sentido que ele está dizendo esse parágrafo. Então, todas as mensagens que nós recebemos de espírito, nós temos que dar importância? Não. Os espíritos desencarnados, quem são os espíritos desencarnados? Está lá na definição, nas primeiras perguntas do livro dos Espíritos. Quem são os espíritos desencarnados? Os homens que viveram na Terra, não é isso que ele falou lá no começo? Sim. Se eu desencarnar hoje e der uma psicografia, o que eu vou falar de diferente? Se você falar muita coisa diferente, assinar como Alexandre Matias, fala, não é. Não é. Por quê? Porque eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. Se nós acreditamos, se nós temos certeza da continuidade e que eu sou o mesmo espírito que desencarnou, a minha condição moral, o meu conhecimento, o meu entendimento é exatamente o mesmo. O que difere às vezes? Que às vezes a gente tem esse questionamento quando a gente vai ver em alguns lugares cartas consoladoras. Ah, mas o palavreado de tal pessoa é diferente do que era quando ela estava encarnada. Por quê? Porque eu estou numa realidade espiritual. Eu descortinuo algumas coisas com uma facilidade maior. Junto com isso, normalmente eu estou sendo auxiliada por uma falange de espírito, amigos que já estão na espiritualidade, estavam me esperando para me ajudar a fazer essa comunicação. Então, às vezes, as palavras com que eu uso, alguns termos ou algumas concepções que eu não tinha encarnado ou não apresentava encarnado, quando desencarnado ficam mais fáceis. Por exemplo, a minha mãe não acreditava em espiritismo, com o olho aberto e um olho fechado. Mas quando ela veio da comunicação, o que ela falou? Cara, agora entendi. É assim. Ela estava surpresa? Não, por quê? Nenhum de nós vai ficar surpreso. Num primeiro momento, sim, do desencarne, do choque com a realidade espiritual. Mas nós já desencarnamos centenas de vezes. Então nós já sabemos da realidade espiritual. Nós só esquecemos. Quando eu desencarno, tomo um primeiro baque. Por quê? Porque eu vivi 70 anos acreditando que o meu pastor falou que eu ia dormir quando eu desencarnasse. E aí eu desencarno, acordo vivo, eu tomo um susto. Por quê? Porque esses últimos 70 anos foi embutido na minha ideia, na minha consciência de que seria uma outra realidade. Quando eu desperto agora, eu retomo a consciência de espírito, que já encarnei, desencarnei, reencarnei várias centenas de vezes, eu me torno dentro de uma realidade que eu já conhecia. Então, a realidade espiritual eu já conheço, mesmo para quem não acredita em espiritismo. Sinto informar que a reencarnação existe. Sendo católico, sendo ateu, sendo evangélico, vai continuar vivo. Sendo ateu, sendo... O que quiser, vai continuar. O que vai acontecer num primeiro momento? Eu vou tomar um choque, um baque? Sim. Por quê? Que é o próprio baque, o baque da própria desencarnação. Mas logo em seguida eu vou retomar a consciência de espírito milenar e imortal. Tá? Então vamos lá? Então esse parágrafo é muito disso. Ele, na verdade, ele quer dar um puxão de orelha. É assim que nem todos pensam da mesma maneira a respeito das relações existentes entre o homem e os animais. Segundo alguns, o espírito não chega ao período humano senão depois de ter sido elaborado e individualizado nos diferentes graus dos seres inferiores da criação. Segundo outros, o espírito do homem teria sempre pertencido à raça humana, sem passar pela fieira animal. O primeiro desses sistemas tem a vantagem de dar uma finalidade ao futuro dos animais, que constituíram assim os primeiros anéis da cadeia dos seres pensantes. O segundo é mais conforme a dignidade do homem e pode resumir-se da maneira seguinte: as diferentes espécies de animais não procedem intelectualmente uma das outras,
por via de progressão. Assim, o espírito da ostra não se torna sucessivamente do peixe, da ave, do quadrúpede e do quadrúmano. Cada espécie é um tipo absoluto, física e moralmente, e cada um dos seus indivíduos tira da fonte universal a quantidade de princípio inteligente que lhe é necessária, segundo a perfeição dos seus órgãos e a tarefa que deve desempenhar nos fenômenos da natureza, devolvendo a massa após a morte. Aqueles dos mundos mais adiantados que o nosso Vai. são igualmente constituídos de raças distintas, apropriadas às necessidades desses mundos e ao grau de adiantamento dos homens de que são auxiliares, mas não procedem absolutamente dos terrenos, espiritualmente falando. Com o homem já não se dá o mesmo. Continua? Pode ir. Porque na verdade ele vai só fazer e a gente só fecha para Tá. fazer os comentários. Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente o anel da cadeia dos seres vivos, mas, do ponto de vista moral, há a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui como sua particularidade a alma ou espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e o alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, preexistente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Qual é a origem do espírito? Onde está o seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. Então, vamos parar aí, antes só a gente fazer o último parágrafo. Então aqui, ó, o que é importante? Esse último parágrafo é extremamente interessante para a gente entender. E aí a gente vai pegar o racional e aí ele vai fazer... Isso, lembra que aqui já não são os espíritos, tá? Isso é Kardec fazendo comentário em cima de tudo aquilo que a gente conversou. Então era quase provido de inteligência o nosso amigo, né? Ó, do ponto de vista físico, nós estamos falando de 1860 e pouco, tá? Do ponto de vista físico, o homem constitui evidentemente um anel de cadeia dos seres vivos. Beleza? Isso a gente ouviu lá lembra os livrinhos de biologia? Que aparecia o girino, aparecia o rabinho, aparecia andando para a praia, lembra do livrinho que tinha isso? Tá? Mas do ponto de... Aí o mais importante. Mas do ponto de vista moral, a solução de continuidade entre o homem e o animal. O homem possui, como sua particularidade, a alma, ou o espírito, centelha divina que lhe dá o senso moral e um alcance intelectual que os animais não possuem. É o ser principal, mais importante agora, pré-existente e sobrevivente ao corpo, conservando a sua individualidade. Então aqui ele dá aquela definição que a gente conversou lá atrás, lembra? No comecinho do comentário de Kardec. Então o que ele está falando aqui? Qual que é a diferença nossa? Nós seguimos essa linha toda? Sim, mas lembra que nós falamos lá, quando começou a estudar os animais e os homens, que tinha uma diferença que não era instantânea. Lembra que tinha muita gente perguntou: ah, mas então qual que é o animal mais próximo? Ah, o Chico falou que foi o cachorro, tem gente que fala que é o cavalo. Lembra que a gente falou bastante disso lá no começo? E o que os espíritos nos dizem? E aí Kardec reafirma agora: não dá do cavalo para o cachorro pular para ser homem. Nós vamos, entre esse espaço tem um espaço que vai ligar entre o animal e o hominal, que não vai partir. Então quer dizer que a Nina, a partir da próxima encarnação, ela vai ser um homem. Ela vai passar por outros estágios para chegar e conseguir reencarnar no estágio hominal. Por quê? A Nina consegue partir de hoje da consciência dela, a partir de amanhã, na próxima encarnação? Lembra que os animais reencarnam rapidinho? Encarnar com senso moral? Não, né? E aí ele faz todas aquelas perguntas que ele faz e ele deixa no final o mais importante. Isso é um mistério que seria inútil procurar penetrar e sobre o qual, como dissemos, só podemos construir sistemas. Por quê? Porque é até onde nós conseguimos chegar. Nós e quem? Que aqui alguém já devia ter perguntado, ele não perguntou. Ah, mas e os espíritos que vêm da comunicação? Eles já não sabem disso? E aí, sabe?
Hã? Os espíritos que vêm da comunicação não sabem dessas perguntas que ele perguntou? Ó, qual é a origem do espírito? Onde está seu ponto de partida? Forma-se ele do princípio inteligente individualizado? Desculpa. Essas perguntas, a espiritualidade sabe disso ou não? Depende da espiritualidade. Se a gente está no espírito, está no mesmo patamar que a gente, de nível, que só mudou do corpo físico, perdeu o corpo físico e virou espírito, então ele, na verdade, ele está na mesma vibração que a nossa, no mesmo entendimento que o nosso. Não tem como ele dar um salto, de repente chegar na espiritualidade e saber tudo de uma vez. Não tem como. Agora, os espíritos superiores poderiam responder, mas a gente não entenderia. Perfeito. Lembra que a maioria das comunicações que nós acabamos de falar, quem que vai dar comunicação sem espírita? Normalmente. É que tem uns médiums que gostam de ser os bambambam, os caras querem receber só as personalidades, né? Mas quem que dá comunicação? Normalmente. Nas sessões mediúnicas. Vamos pegar um exemplo, a Valéria foi com a gente lá e falou que foi um dos melhores lugares que ela foi e tal. Foram 8 comunicações, né? 9. 8 comunicações, não, 9 comunicações ao todo. Quem deu as comunicações? O espírito que estava 8 espíritos que acabaram de desencarnar, ou há pouco tempo, mas que vieram dar notícias da realidade espiritual. Vieram, na verdade, acalentar o coração de alguém querido que está encarnado e precisava receber uma notícia e queria uma notícia, e isso era útil para ambos. Essas foram as 8 mensagens que foram recebidas. E a outra mensagem, qual foi a outra mensagem? De um espírito um pouquinho melhor do que nós, provavelmente, estou chutando, que vem dar uma mensagem, normalmente um puxão de orelha, normalmente uma orientação moral, normalmente um aconselhamento para casa, um aconselhamento para quem está assistindo. Então, nesse sentido. Então, quem que normalmente permeia, quem que está sempre em volta dos trabalhos mediúnicos? Espíritos sofredores, espíritos que estão nas mesmas condições que a gente, ou piores, espíritos que ainda não identificaram, que estão desencarnados, então provavelmente não estão Lembra, gente, quem desencarnou nessa realidade, nos últimos 50, 60, 100 anos, está vivendo o mesmo padrão nosso, prova e expiação. Tem as mesmas dificuldades, os mesmos vícios, os mesmos traços de egoísmo, de vaidade, todas as dificuldades que nós temos encarnados. Quais são os diferentes? Os missionários. Se Chico Xavier vier dar uma mensagem psicografada, isso não tem nada a ver com o lugar, mas com o mérito moral e talvez o alcance que essa mensagem chegue. Por quê? Porque se eu for médium e Chico Xavier me passar uma mensagem e eu for reproduzir isso, qual vai ser o alcance dessa mensagem? Todo mundo vai olhar e falar, que banana, esse Alexandre é muito otário. Quem que ele está achando que é para dar uma mensagem de Chico Xavier? Pode ser que seja para o Alexandre? Se moralmente eu estiver capacitado para isso, pode ser. Mas qual seria a utilidade? Qual o alcance disso? Pequeno, perto de que se essa mensagem chegar hoje, por exemplo, para um grande vulto que seria o Divaldo confirmar e for comprovado que é do Chico, essa mensagem vai ter uma repercussão e provavelmente vai chegar a muitos mais corações do que se o Alexandre ou o José derem. Mas isso se eu tiver condição moral para receber. Isso todos. Então, quem que vai dar uma mensagem? Por que normalmente, e as pessoas falam que eu sou cético demais, por que quando normalmente em algum lugar alguém recebeu uma mensagem, nós estamos no Centro Espírita Amigo do Bem, e amanhã a médium que trabalha com a gente recebeu uma mensagem de Bezerra de Menezes, eu vou questionar 35 vezes, porque ela não merece receber a mensagem? Não, quem sou eu para saber o que ela é moralmente, se ela tem mérito ou não? Mas qual a utilidade da mensagem do vulto, estou usando Bezerra de Menezes, mas do Kardec, vir dar uma mensagem psicografada no Centro Espírita Amigo do Bem? E aí não cabe só o merecimento, cabe a necessidade da mensagem ser valorizada. Qual a importância que isso vai ter? Então, todas as mensagens da espiritualidade, elas têm que ter uma utilidade. Ninguém vem aqui contar piada, senão eu tenho um monte de stand-up só de psicografia. E não é essa a função. Como não é a função do espírito dar número de Mega Sena.
como não é função de espírito perguntar se eu vou casar com quem que eu vou casar, se amanhã eu vou reemprego ou não vou arrumar emprego. Por quê? Porque isso é coisa da matéria. Espiritualidade não está preocupada com a realidade material. O dia que a gente entender isso, nós vamos parar com as bobagens e procurar. Eu ia falar o nome de um cidadão na cidade para perguntar se o meu filho vai arrumar emprego, se vai arrumar namorada, se minha vida amorosa vai ficar... Aí nós vamos parar, porque aí nós vamos acreditar que a espiritualidade está aqui de sacanagem, que a espiritualidade está aqui passeando. Se nós estamos todos, encarnados e desencarnados, com o único objetivo de evoluir moralmente, caminhar para a perfectibilidade através do amor, não é possível que vai ter espírito preocupado com a evolução moral de alguém vindo falar se vai arrumar namorado, vindo falar se vai ganhar na Mega Sena, se vai arrumar emprego. Nós estamos falando de coisa material. Coisa material não é preocupação de espírito, a não ser os espíritos que estejam completamente ligados à matéria. Quem são esses espíritos? O mesmo padrão nosso. Então esse não vai me ensinar nada. E esse não tem nada para acrescentar. Por quê? Porque ele tem o mesmo conhecimento que eu, ele está pegado à matéria do mesmo tanto que eu sou. Então esse não vai vir dar mensagem para a evolução moral de ninguém, conselho para trabalhador, não vai. Por quê? Porque eu estou preocupado com a matéria do mesmo jeito que nós estamos. Então, se eu for em centro espírita e perguntar se eu vou ganhar na Mega Sena, se eu vou arrumar emprego, se eu vou... Faz o seguinte, muda a chave, faz assim, ó. Se eu começar a mudar o meu padrão vibratório, se eu mudar na mudança de conduta moral e tal, provavelmente eu vou arrumar um emprego, provavelmente eu vou arrumar uma pessoa boa tanto quanto eu, porque normalmente nós fazemos um monte de bobagem e queremos arrumar alguém bom. Né? Eu sou uma porcaria e quero arrumar alguém bom. Não, faz o contrário, seja bom que você vai atrair gente boa. Corre o risco de atrair gente ruim? De quilo. Mas muda a sua vibração, se preocupe em melhorar moralmente, que aí não tem preocupação de procurar ninguém para dar conselho amoroso para ninguém. Certo? Então é nesse sentido que são essas orientações. Quem são os espíritos que estão nos dando as comunicações? A maioria do mesmo padrão nosso. Com a diferença de quê? Os missionários. E os missionários provavelmente vão procurar lugares e missões e missionários que ajudem a divulgar a mensagem da melhor forma possível. Acrescentando, lembrando que a doutrina espírita, ela fala na comunicação dos espíritos para uma forma de caridade, de ajudar esse espírito a ter consciência e que ele não está mais entre os encarnados, que ele desencarnou, ajudar esse espírito, na verdade, a se elevar, a ter um socorro, quer dizer, uma forma de caridade. Não, em nenhum momento a doutrina fala que é para matar curiosidade. Não, eles vêm ninguém. Gente, eles estão aqui, a espiritualidade está à disposição e vem nos orientar para facilitar o nosso crescimento moral, só. Agora, onde o resto, nós temos, alguém vai falar aqui, alguém perguntou aí por que eu não respondi, vê para mim, Gesivaldo. Ele mandou no particular. Nós não vamos ter. Nós vamos responder depois no particular. Você mandou lá, a hora que acabar, depois a gente... Nós vamos ter espíritos que vão se predispor a esse tipo de coisa? Isso deve ter muita gente questionando e com dúvida. Um monte. Se você for lá num amigo nosso aqui, em Pederneiras também, e perguntar se eu arrumei uma namorada, se eu vou arrumar uma namorada, se o meu filho vai arrumar um emprego. Isso é só de católico, evangélico, tem fila. Ninguém acredita em reencarnação, em espiritismo, mas tem fila lá. Não pode ouvir falar em espiritismo, mas está lá na fila para querer saber se vai arrumar emprego, para falar com Nossa Senhora, tem de quilo. Quem que vai dar essas comunicações lá? Quem que vai responder se você vai arrumar namorado? Os espíritos que estão a fim do quê? Que estão preocupados com o quê? Com isso. Com futilidade. A mesma coisa que você está indo lá perguntar. Com matéria, gente. E aí a gente não pode esquecer que você vai com pensamento e a espiritualidade, ela não precisa que você fale, ela consegue ler teu pensamento. Aí passa pro médium isso, aí você fica, nossa, ele leu, olha, ele sabe que... lógico que ele leu. Gente, nós vamos conseguir encerrar. Desculpa só eu perder 5 minutos com isso, mas era importante para a gente entender que não dá para a gente ficar indo procurar espírito, cartomanto, se é que tem a palavra, e qualquer coisa do tipo, que é perda de tempo. Inclusive, os caras estão parcelando em cartão, para vocês terem uma ideia. E pode processar também se estiver assistindo, porque não tem problema nenhum, que é comprovado, tá bom? Então vamos lá?
O que é constante e ressalta ao mesmo tempo do raciocínio e da experiência é a sobrevivência do espírito, a conservação de sua individualidade após a morte, sua faculdade de progredir, seu estado feliz ou infeliz, proporcional ao seu adiantamento na senda do bem, e todas as verdades morais que são a consequência desse princípio. Quanto às relações misteriosas existentes entre o homem e os animais, isso, repetimos, está nos segredos de Deus, como muitas outras coisas cujo conhecimento atual nada importa para o nosso adiantamento e sobre as quais seria inútil nos determos. Gente, para encerrar, o último parágrafo era realmente nesse sentido. O Arthur, alguém pode responder por Arthur, por favor, aí? Bom, gente, quem puder responder nessas dúvidas de dias e tal, faz favor, só para a gente ganhar tempo. E só para fechar esse raciocínio, então, como eu disse, a semana que vem a gente vai para as leis morais, e aí é uma parte deliciosa, que todo mundo gosta muito, que aí vai muito para o que a gente pega do Evangelho, que a gente estuda, embora as leis naturais nós vamos perceber que elas são compatíveis e elas concorrem para a mesma direção que as leis físicas e materiais, porque senão nós estaríamos transgredindo qualquer uma dessas leis, mas isso fica para depois, para a gente brigar mais para frente com relação aos milagres, por exemplo. Mas o que ele está dizendo aqui no final é o mais importante. O que nós precisamos nos preocupar? É essa que é a lição finalzinha que ele quer dar. Com o que nós temos na mão. Com o que nos serve para o nosso adiantamento moral. Para o que nos serve para a nossa melhora evolutiva. Para o nosso caminhar, para o nosso acelerar o processo de crescimento moral. E caminhar em direção do Pai, da perfectibilidade o mais rápido possível. É só isso. Não adianta. O que ele quer dizer, e aí por isso que eu disse aquela hora, que não tem nada a ver com o mistério da fé, quando ele fala lá no segundo parágrafo dos segredos de Deus, não é que nada obscuro, que Deus não quer que a gente saiba, que nós vamos para o inferno se descobrir, que se a cobra contar para nós o que aconteceu e comer a maçã nós vamos para o inferno. Não é nada disso. Que nós não temos condição moral e intelectual para conseguir compreender essa essência. Nós não conseguimos ainda ter uma condição intelectual e moral para a gente entender o que seria, por exemplo, quando a gente pega a definição de Deus, lá na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Tá, legal, isso todo mundo repete no centro espírita, mas nós conseguimos interpretar isso e entender de verdade o que é isso? Não, eu não consigo, pelo menos. Eu tenho uma ideia. O que ele está falando? A causa primeira, tá? Ele partiu dele, não teve ninguém antes. Inteligência suprema, ninguém mais inteligente. Opa, então tá. Então é essa o entendimento, mas daí a eu conseguir ter um entendimento perfeito do que é Deus, não dá ainda. Nós não temos essa capacidade de como foi criado esse princípio inteligente. Nós temos as informações dos Espíritos que nos orientam a um entendimento melhor do que a gente tinha antes da doutrina. Mas ainda não dá para a gente entender claramente o que é. É nesse sentido que ele fala. Então, qual é a preocupação da doutrina? O tempo todo a gente fala sobre isso. A preocupação da doutrina não é ninguém virar expert em doutrina espírita. A preocupação da doutrina, a orientação da doutrina, é nós usarmos o material que a espiritualidade nos ofereceu através da codificação para que a gente consiga acelerar o processo de melhora moral. Só. Como? Amando. O dia que aprender a amar, vou pegar toda a codificação e guardar embaixo da prateleira. Por quê? Porque nós já aprendemos o caminho. E aí nós não precisamos mais de doutrina espírita, não precisamos de catolicismo, não precisamos de igreja, não precisamos de pastor, não precisamos de ninguém apresentando palestra, não precisamos de mais nada. O dia que a gente aprender a amar, está resolvido o problema, que era a orientação de Jesus. Então todo esse estudo, tudo que a gente estuda, todas as palestras, todos os estudos do Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, qualquer estudo da Gênese, com toda a briga, foi adulterada, não foi adulterada, qual que é o objetivo? Entendimento para acelerar o processo evolutivo e moral em relação ao mais rápido possível à perfectibilidade. Só isso. O dia que eu conseguir entender isso, eu não preciso mais da doutrina espírita. Aliás, se nós já soubéssemos amar uns aos outros como o Pai nos ama, nós não precisamos de doutrina espírita, não precisamos de religião, não precisamos de nada. É que nós somos ainda tão infantis que nós precisamos de alguém, de um papel para a gente seguir, para a gente tentar entender o que o cara falou de uma forma tão simples. Gente, muito boa noite.
Lembrando então, os últimos avisos, tem muita gente que eu sei que falou, olha, não responderam e tal, como nós dissemos, as respostas que não são pertinentes ao assunto da noite, e às vezes até algumas que são pertinentes ao assunto da noite, nós não conseguimos, nós fizemos em 1h30, e assim mesmo ainda deu uma acelerada no final para fazer o texto inteiro, mas o que não for, o que a gente puder responder no particular, a gente responde. Não se preocupem se a gente não responder hoje. Aliás, essa semana eu vou pedir perdão, muita coisa não vai ser respondida mesmo, porque vocês estão sabendo, nós vamos acabar o estudo e começar a embrulhar presentes, que nós temos a festa primeira das crianças, o almoço dos nossos da educação espírita infantil e da mocidade no sábado, e nós entregamos já 20 presentes para eles, e na outra semana nós temos a festa com 600 e poucos brinquedos, que ainda precisam ser separados e embrulhados. Então, muita coisa talvez a gente não responda, eu ainda tento responder de madrugada, mas caso eu não consiga, não fiquem preocupados que a gente tenta sempre responder todos, tá? As que não foram do assunto e quiserem entrar no particular, ou mesmo os que forem do assunto. Lembrando, quem entrou a primeira vez, quiser curtir e seguir a página, entra lá que aí tem todos os estudos, transmissões, horários, palestras, textos, frases e tudo mais, além de fazer amigos, que a gente acaba inclusive incluindo, fica o convite, sempre fica aberto, a gente sempre fala, algumas pessoas às vezes entram, mas eu fico sem graça de pedir amizade para vocês no particular. Fiquem à vontade, as páginas pessoais, pelo menos a minha, a da Ana, sempre estão à disposição. É uma alegria quando pessoas da página nos convidam para ser amigos. Então fica o convite. E para quem chegou a primeira vez, então, tem, fora isso, a Valéria colocou para várias pessoas aí, nós temos canal no Instagram, no YouTube, no Twitter e no Facebook, tá? No YouTube ficam todas as palestras e estudos disponíveis, daqui uma meia hora, 40 minutos, o estudo de hoje já está lá. Como nós falamos, a palestra de ontem, vocês ouviram todo mundo falando muito bem, está disponível na página, a palestra foi de ontem, do DÉ, Reflexões sobre as Ações Humanas. E o último aviso, sexta-feira não é um dia normal de transmissão. Para quem é de perto, de Pederneiras ou de Pederneiras, fica o convite para estar presencialmente. Sexta-feira, às 20 horas, palestra com a Paula Zampi, palestra com música, aliás, música de muito boa qualidade, às 20 horas no Hotel São Paulo, no auditório do Hotel São Paulo. Não tem custo, já teve até gente aqui perguntando se tem preço, se tem convite. Não tem convite, é aberto para quem quiser ir. São 70 lugares, acredito que deva dar tranquilamente para quem se propôs a ir. Fica o convite e vai, de qualquer maneira, para quem esteve hoje com a gente, vai ter a transmissão. E na página tem todas as informações, tem palestras, todas as palestras semanais, todo dia na véspera do estudo, e no dia do estudo a gente coloca as questões que nós vamos tentar estudar na noite. Então fica o convite. Boa noite, a Ana vai fazer oração, quem deixou aí o copinho de água para fluidificar. Vou dar mais um minutinho, a Ana faz oração. Muito obrigado novamente pela participação. Hoje muita gente nova, muita gente participando. Nós tivemos uma média de 250 pessoas no mínimo ao vivo com a gente. Chegamos a 380, 390, mas nós ficamos com uma média de pelo menos 250, com mais nós aqui, nós somos 260 o tempo todo. Lembrando que depois os nomes de hoje que falaram que queriam um livro vão ser anotados, e na quarta-feira que vem a gente sorteia os 2 livros que não ficaram. Se eu não conseguir anotar todos, a gente faz na outra. A gente vai te falando, durante essa semana a gente se fala, na pior das hipóteses, na semana depois da festa das crianças, no dia 24, é isso? 19. 19, 20, 21, 22, 23, na outra semana a gente faz. Mas nós vamos tentar fazer a semana que vem, se não der, a gente avisa e deixa para o dia 23 na outra quarta. Tá bom? Aí, ó, tem muita gente falando que sim, só colocar o nome. Obrigado, a Ana Lúcia frequenta um centro espírita, tem muita vontade de conhecer. Somos um grupo no interior. Nós também, Ana Lúcia, participe com a gente. Nós temos um exemplo claro, vou dar um exemplo bacana, que é a Valéria, que é uma trabalhadora nossa, que é de uma outra cidade aqui próxima, e com a história do estudo aqui de quarta-feira que ela assistia, eles montaram um grupo de estudo lá também. O Anderson lá de Pongaí, a mesma coisa, toda quarta estava com a gente, com a história da gente ter o estudo aqui, eles acompanharam, eles criaram um grupo de estudo lá também.
Mas nós ficamos extremamente... Outro dia o Acácio ficou magoadíssimo comigo. Estou brincando, Acácio. Que eu falei que era para frequentar o centro, e o convite fica mesmo. Procurem o centro mais próximo, procurem o centro que vocês possam frequentar, fazer um atendimento fraterno, assistir palestra presencialmente. É sempre muito bacana. Mas a presença com a gente aqui agora não tem mais jeito de vocês escaparem. Pode participar. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Vamos lá. Coloquem suas águas. Eu só queria agradecer a todos que estão na página. Eu ali participando, tem muita coisa útil. O pessoal que trabalha com a gente, que já é de fora, colocou bastante sobre o Evangelho no Lar, que eu gosto muito de falar, e as pessoas falaram muito sobre o Evangelho no Lar, aí as pessoas que estão pedindo ajuda. Quem quiser saber mais sobre o Evangelho no Lar também, pode mandar pelo WhatsApp, tem um videozinho que a gente manda de volta, tá? Mas agradeço a quem respondeu aí sobre o Evangelho no Lar, que é muito importante. A todos que pediram oração, a todos, coloquem um copo de água. Vamos serenar os nossos corações nessa harmonia que está esse ambiente, sabendo que somos assessorados por um grupo espiritual que nos ajuda, os nossos amigos espirituais. Eu peço a todos nesse instante que mentalize a figura do Mestre Jesus. Jesus entra nesse momento, neste ambiente, no ambiente onde vocês estão, nos seus lares. Jesus caminha até nós, do nosso lado, nosso anjo protetor, nos dando um passe do seu coração, uma luz imensa de amor e paz que invade o nosso ser, estando conectados a Ele nesse momento. E que essa paz se estenda aos nossos lares, que essa paz se estenda àqueles que pediram oração, àqueles que estão passando por momentos de dificuldade, àqueles que pediram por doença, por depressão. Não podemos esquecer que Jesus disse que não nos abandonaria. Ele não nos abandona. Muitas vezes nós o temos do lado, com o nosso anjo protetor, o anjo da guarda, e a gente é que não ouve. Então, fiquemos atentos, vibremos mais em oração, tentemos mudar o pensamento, para que a gente consiga essa sintonia com o Mestre, com esses mentores, com tantos espíritos amigos de Jesus que vêm à Terra, que vêm até nós ajudar o trabalho do Mestre nesse planeta. Agradeço a Deus, nosso Pai, em primeiro lugar, pela oportunidade de mais um estudo. A Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho, que abraça nós nesse instante, e esse abraço nos transmite toda a luz necessária, tanto para o corpo espiritual quanto para o corpo físico, restaurando nossas células, nos dando bom ânimo, nos equilibrando. Peço também, Jesus, que ampare as famílias que perderam seus entes queridos, aos velhinhos que estão nos asilos abandonados, às crianças também, que muitas vezes sofrem maus tratos, e que nós, Senhor, possamos fazer a diferença na vida de alguém, olhando com mais amor ao nosso próximo. Nos faz, Senhor, como disse Francisco de Assis, um instrumento de Tua paz. Nos auxilie. Que assim seja. Gente, boa noite. Depois, Acácio, já já a gente manda a foto e faço uma live do povo trabalhando, viu? Só se o Alexandre ficar de bonezinho, que ele põe e tira. Ele tira foto. Põe e tira. Faz baixaria. O chapéuzinho.